É demais, né? Bom, sabe empresário de sucesso, dono de construtora? Era desse jeitinho que uma quadrilha estava se apresentando para aplicar golpes pelo país. Bom, com a empresa de fachada e com projetos que nunca saíram do papel. Esses golpistas conseguiram deixar um prejuízo de pelo menos 11 milhões de reais. Um deboche criminoso. Quarta-feira, tô trabalhando. Tô trabalhando mesmo. Uma casa noturna em um dos balneários mais cobiçados do Brasil, comprada com o dinheiro de golpes. A dona do estabelecimento, que fica em Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, se exibe nas redes sociais. Segundo a polícia, uma dupla criminosa. Caterine Maurente e Robson da Rocha Bezerra fazem parte de uma quadrilha que saiu do Rio de Janeiro para aplicar golpes em cidades do interior do país. Quando você, de repente, cai na mão de um bandido, você se sente seguro, R$500 mil, não é brincadeira, né? Um lugar tranquilo a 1.300 quilômetros da capital fluminense. Foi na cidade de Rio Verde, em Goiás, que os criminosos decidiram se instalar no início do ano passado. Para a Polícia Civil do Estado, o grupo pensou em tudo. Escolheu o município porque fica em uma região que movimenta muito dinheiro. Rio Verde está entre as 10 maiores economias agropecuárias do país. Para os estelionatários, um cenário perfeito. A quadrilha escolheu essa casa para morar. Um imóvel de alto padrão avaliado em cerca de R$1 milhão. O lugar servia como uma espécie de quartel-general do crime. Era aqui que todos os integrantes do grupo se reuniam. Uma base de apoio para os criminosos que iam e voltavam do Rio de Janeiro. Na casa, segundo a polícia, eles planejavam os golpes e decidiram montar uma empresa de fachada. A sede dessa empresa funcionava neste local, no centro de Rio Verde. Um escritório completo com computadores e até recepcionistas para dar um ar de legalidade ao esquema. A empresa GTX, construtora e incorporadora, tinha uma frota de caminhonetes de luxo. Os falsos empresários faziam ainda propaganda de filiais em outros estados do Brasil. O chefe do esquema é Atos Magno Maurente, marido de Caterine, dona da casa noturna em Búzios. As investigações identificaram ao todo 16 integrantes da quadrilha. A empresa, criada pelos criminosos, não levantou suspeita na cidade que tem 250 mil habitantes. Eles também andavam bem vestidos, relacionavam-se socialmente com os integrantes ali do município, de forma que a passar credibilidade e conseguir o proveito disso. Só depois de conquistar a confiança de comerciantes e empresários é que a quadrilha começava a agir. Eles apresentavam as empresas, daqui de Rio Verde, de outros estados da federação, falsos balanços financeiros. Esses falsos balanços financeiros tinham valores fictícios ou superfaturados. Os bens adquiridos, veículos, maquinários, parte eram vendidos, parte era vendida e parte era comercializada através de locação para terceiros. Um golpe muito bem tratado, não desconfiamos. E não tinha como desconfiar. O comerciante foi uma das vítimas da quadrilha. Vendeu R$40 mil em materiais de pintura e construção ao grupo. Ao fechar o negócio, os criminosos solicitaram um boleto para fazer o pagamento em 30 dias, o que nunca aconteceu. Foram feitas todas as pesquisas para a gente rastrear se tinha alguma coisa errada ou não, e foi tudo limpo. Eu tive no local, e foi constatado lá, tinha escritório, tinha funcionários. Os criminosos pensavam em cada detalhe para dar credibilidade ao golpe. Uma das estratégias era enganar os bancos para conseguir empréstimos com valores muito altos. A quadrilha escolhia terrenos vazios como este e instalava placas, indicando que aqui seria erguida uma obra, um novo empreendimento na cidade. Mas tudo não passava de uma farsa. A publicidade se espalhou por Rio Verde. Parecia um negócio próspero, que também convenceu esse outro comerciante. A loja de serviços automotivos consertou a frota de luxo da quadrilha. Serviço assim de troca de óleo, fios, alinhamento, balanceamento, que após um tempo, eles trouxeram novamente os veículos aqui para fazer serviços assim de preços bem mais altos. Então, fazer toda a suspensão de um veículo, que fica um valor mais elevado. De novo, os criminosos pediram para pagar a conta R$163 mil a prazo, usando da credibilidade da empresa de fachada.
era mais um golpe. A gente ligava lá e não tinha retorno. Às vezes falava com acho que a secretária deles, ela falava que naquele momento não conseguia, que a responsável pelo financeiro não estava na empresa, até que chegou um ponto onde ela não atendia mais. Ao todo, foram 16 golpes só na cidade de Rio Verde. Em uma concessionária, os criminosos compraram e não pagaram 3 caminhões e 2 vans, avaliados em R$2.200.000. Os crimes aumentavam dia a dia. Com novas vítimas, a Polícia Civil em Goiás passou a monitorar o grupo GTX. Depois de 8 meses de investigação, os agentes prenderam 7 integrantes da quadrilha. As prisões aconteceram em julho deste ano, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Levanta a mão. 8 permaneceram foragidos até que, em agosto deste ano, a Justiça em Goiânia mandou soltar os suspeitos e anulou os pedidos de prisão. Segundo o Tribunal de Justiça em Goiânia, o juizado na cidade de Rio Verde não tem competência para analisar casos de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Até então, a quadrilha era investigada apenas por estelionato. Apesar de soltos, Atos Maurenti, Caterine Maurenti, Robson Bezerra e outras 13 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil em Rio Verde e continuam sendo investigadas. A Polícia Civil identificou vítimas de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Nós acreditamos que com a divulgação dos nomes, nós chegaremos aí a vítimas em vários estados da federação. Para a polícia em Goiás, este é um grupo perigoso. Um dos integrantes tem ligações com milicianos no Rio de Janeiro. A suspeita é que a quadrilha faria negócios com este posto de combustíveis na capital fluminense. Aqui, a GTX simulava grandes quantidades de abastecimentos. Usavam uma bandeira de cartão de crédito para pagar essa falsa compra. O dono do posto, aliado da quadrilha, imediatamente acionava a empresa do cartão e pedia a antecipação do pagamento. O dinheiro já ia direto para a mão dos criminosos. Já a fatura deste cartão, R$514.000, nunca foi paga. A empresa tentou cobrar a dívida e foi ameaçada. O dia que esse funcionário foi lá, estava tirando foto, aí veio um funcionário, fez ameaças. Olha, foge daqui, vaza, porque senão você vai morrer. Isso aqui é de miliciano. O grupo acreditava mesmo que os crimes eram perfeitos. Tentaram aplicar de novo o golpe do cartão de crédito da mesma bandeira. Usaram o nome de uma outra empresa fantasma, a ERX, em um posto de combustível em Minas Gerais. Parece um gasto num posto da vizinho Minas com Rio de Janeiro, na divisa. Um gasto de 90 e poucos mil, que foi passado o cartão, imediatamente ligaram para cá, a gente lembrou do X, viu uma despesa totalmente fora da área, viu uma despesa grande numa hora só. Isso aí tem muito a ver com o passado. Ligamos para 3 dos investigados, Atos, Caterine e Robson. Ninguém atendeu nossas ligações. A defesa de Robson da Rocha Bezerra não foi localizada. Os advogados de Atos e Caterine Maurenti informaram que eles não têm relação com a empresa GTX e que a decisão da Justiça de Goiás, que anulou as prisões, confirma isso. Questionamos os advogados sobre o indiciamento do casal mantido pela Polícia Civil, mas eles não responderam. Patrícia Falcão é advogada da empresa GTX. Ela diz que a construtora ofereceu às vítimas o parcelamento das dívidas e que, após a anulação das prisões, nenhum dos sócios foi ouvido novamente pela polícia. Eu entendo que agora a melhor forma da Polícia de Goiânia tratar disso é chamar as pessoas, chamar todas as pessoas que ela entendeu naquele momento da investigação que tinha algum tipo de envolvimento, que dê a oportunidade para cada um falar. Na cidade de Rio Verde, a GTX deixou um prejuízo de R$11 milhões e comerciantes vítimas da quadrilha assombrados com a audácia dos criminosos. E eles conseguiam andar livremente, fazer serviço, como se nem estivessem preocupados. Então, tanto que chegaram a voltar aqui e fazer alguns serviços. São cara de pau, hein? Demais. Cara de pau demais.